Muito bem, graças a Deus, vamos estar neste momento trazendo uma reflexão na palavra de Deus para todos nós. Creio que existem momentos na nossa vida que a nossa única sustentação é a palavra de Deus. Por isso eu peço a você, meu irmão, que está aí em sua casa, que você tenha toda a atenção neste momento com a palavra de Deus. Vamos refletir juntos. Pegue sua Bíblia, abra no texto que lemos como leitura bíblica oficial. Foi exatamente no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, e vamos estar extraindo algumas lições para a nossa vida, principalmente nessa fase que estamos vivendo, estamos vivenciando. Nós entendemos que nosso desejo era estar aqui com a igreja, com muitos irmãos, presencialmente. Porém, nós cremos em um Deus que Ele é soberano e está no controle de todas as coisas. E a palavra de Deus, ela não está em quarentena, né? A palavra de Deus, ela está livre. E eu creio que Deus tem preparado esse momento para juntos adorarmos a Ele e também refletirmos na sua palavra. Então, amados irmãos, esse texto que lemos, segundo o livro das Crônicas, repetindo o capítulo 20, lemos do versículo 1 ao versículo 4. Esse texto fala de um momento de grande crise que o povo de Deus teve que enfrentar. E diante disso a gente já traz uma afirmação que você já sabe, mas vale a pena enfatizar. Não é porque somos povo de Deus que estamos isentos às crises, às dificuldades, aos vendavais. Não, mesmo sendo povo de Deus, que nós somos povo de Deus, somos servos de Deus, estamos sujeitos a enfrentar todo tipo de dificuldade. E a Bíblia diz, o sábio Salomão escrevendo, diz que o que sucede ao ímpio, sucede também ao justo. De maneira que estamos conscientes que tudo que está acontecendo hoje tem um propósito diante de Deus. Então esse texto fala de uma grande crise que o povo de Deus enfrentou, como diz aí o versículo 1 do capítulo 20, que os filhos de Moabe, os filhos de Amon e ainda outros povos, amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Josafá estava liderando a nação de Judá quando teve que enfrentar essa grande dificuldade, essa grande crise. O texto diz que de repente essas nações que sempre foram inimigas do povo de Deus resolveram assim se unirem, uma confederação de reis, com o desejo, com o propósito de destruir o povo de Deus, a nação de Judá. E o texto vai nos mostrar que no versículo 2 diz: então vieram alguns que deram aviso a Josafá. Vieram alguns que deram aviso a Josafá
dizendo: vem contra ti. Olhe o tamanho da crise, é detalhes que o texto vai nos mostrando para nos assegurar que era uma situação muito difícil. Veio alguém e disse: olha, vem contra ti uma grande multidão. Primeira coisa é uma grande multidão. Segunda coisa, diz que eles vêm da além do mar e da Síria. E ainda um detalhe ainda curioso: e eis que já estão em Arzazon Tamar, que é em Gedim. Quer dizer, a crise se instalou. Está vindo aí uma grande multidão, não uma pequena, mas uma grande multidão. E ainda, para ficar mais dramática a situação, eles já estão. Eu não pesquisei assim dentro da visão geográfica esses lugares aqui, mas pela a narrativa a gente percebe que a pessoa que estava trazendo esse aviso, ele quis dizer assim: não dá tempo mais você fazer muita coisa não. Já estão aí, já estão pertinho aí, e a situação está difícil. Então, irmão, a crise que Josafá enfrentou foi uma situação, uma crise muito desafiadora. E a gente entendemos que não está sendo diferente nos dias que estamos vivendo. Estamos vivendo um momento de grande crise, de grande dificuldade. Não só nós cristãos, mas todos. Essa dificuldade que nos alcançou, diz os especialistas, que está sendo comparada somente à Segunda Guerra Mundial. Essa pandemia que já tem levado muitos à sepultura, desestabilizado as nações mais poderosas da terra estão preocupadas. Alguém diz que olhando as pesquisas, os informativos, já alcançou mais de 160 países do globo terra. Então é uma crise que vem para realmente trazer muitas lições para todos nós. E quando a gente compara com a palavra de Deus, a gente vai perceber que nós temos a receita na palavra de Deus de como enfrentar a crise de maneira vitoriosa. Nós vemos na palavra de Deus, e vamos aprender aqui nesse texto com Josafá, algumas atitudes que ele tomou e a gente precisa tomar também para vencer não só essa crise, mas as crises que sempre o povo de Deus enfrenta e há de enfrentar até a vinda de Jesus. Então a primeira lição muito forte que Josafá nos ensina de como enfrentar a crise está exatamente aí no versículo 3 e 4, texto que lemos, que diz que quando a crise chegou, Josafá temeu. É muito natural nós temermos diante das dificuldades, até porque nós somos impotentes. Situações que nos apanham, situações difíceis, que nos mostram o quanto somos impotentes, e é muito natural nós, nas nossas fragilidades, temer, como Josafá temeu. Eu sei que tem muitas famílias, muitos lares, muitas pessoas temendo neste momento, temendo o que está acontecendo, temendo também o que pode acontecer depois que essa situação passar, porque vai ficar sempre depois que passa uma crise muito forte como essa,
fica as consequências, né? Fica sim, e muitas pessoas estão temendo o que pode acontecer. Então temem o presente, temem o futuro. E nós, como seres humanos, não adianta dizer que não temos medo, não. É bem verdade que a Bíblia, a palavra de Deus, alguém já fez essa conta e diz que existe na Bíblia 365 vezes a expressão não temas. Não temas. E se a Bíblia diz, irmão, nós precisamos acreditar na palavra de Deus. Mas a gente, na nossa fragilidade, diante das circunstâncias, é natural a gente temer. E Josafá temeu. Mas aí, diante desse temor, ele tomou algumas atitudes. Ele não ficou apenas ali apavorado, porque o medo, ele paralisa, não é? Ele deixa a pessoa paralisada, a pessoa fica sem ação. E é nesse momento de fragilidade, de inércia, que muitas vezes somos vencidos pelas crises. Temer, a gente sabe que é preciso, é natural temer, mas é preciso também reagir diante desse temor. E é isso que a Bíblia nos ensina. A primeira coisa que Josafá fez diante dessa grande dificuldade, o texto diz que ele temeu, mas logo após diz que ele pôs-se a buscar o Senhor. Acompanhe comigo, versículo 3. Ele buscou ao Senhor e ele apregoou um jejum em todo Judá. E diz o versículo 4: e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Então a primeira coisa, a primeira lição que eu vejo aqui, irmãos, é que houve uma unidade. Josafá conseguiu unir as pessoas, toda a nação de Judá, trouxe um espírito de união, de unidade. Todos estavam ali buscando ao Senhor, orando, jejuando, buscando a face do Senhor. Então a primeira grande lição é a lição da unidade. No momento de crise, nós precisamos nos unir, estarmos unidos. É bem verdade que a unidade, ela não é fácil. As pessoas estarem em um só propósito não é fácil. Nós, como igreja do Senhor, reconhecemos que não é fácil. Quando olhamos para a situação política do nosso país, como alguém diz, nesse tempo de polarização, cada um puxa para um lado, cada um quer ter a razão, e a gente vê assim muita ambição, muito oportunismo. E num momento como esse de crise que o Brasil está vivendo, que as nações estão vivendo, muitas pessoas, ao invés de estarem em um só propósito, estão procurando se dar bem, estão procurando de alguma maneira se beneficiar com essa crise. Isso nos mostra que a unidade é um grande desafio. Na igreja não é diferente. Bastou haver uma ameaça que os templos poderiam fechar, e alguns já ficaram contra. Uns ficavam a favor, outros ficavam contra. Uns diziam: a igreja de hoje não tem fé. Outros diziam: a igreja precisa ser prudente. Quando um falava que abria é porque era imprudente, quando falava que fechava é porque não tinha fé, e assim por diante. Não queremos entrar nesse mérito. O que eu quero mostrar é que nós precisamos nos unir. Nós estamos aqui nesse culto pelas redes sociais, não podemos estar em corpo presente, né? Aquele culto presencial, mas podemos estar em um só propósito, cada um na sua casa, cada um no seu lar, mas com o mesmo propósito. E a gente sabe que a igreja, ela foi chamada, foi levantada por Deus para fazer a diferença. E a unidade é tão importante na vida da igreja do Senhor, que o próprio Jesus, ele orou pela unidade da igreja.
antes dele entrar naquele processo de ir à cruz, de ser julgado, de ser condenado, antes dele enfrentar a paixão da cruz, a Bíblia diz lá no capítulo 17 de João, que ele orou ao Pai, e a sua oração, o tema central da sua oração foi que houvesse unidade, houvesse um só propósito, um só pensamento. Então, meu irmão, você que está cultuando a Deus junto conosco, saiba, entenda isso, é hora de nos unirmos como povo de Deus, é hora de nos unirmos também como famílias. Deus está nos dando a oportunidade de estarmos mais perto dos nossos familiares, de estarmos unidos, de estarmos juntos nesse momento de tanta dificuldade. Então a primeira lição que a gente aprende para vencer a crise, está aí Josafá nos ensinando, que é a unidade. Ele conseguiu unir o povo, diz que veio de todas as cidades de Judá, vieram pessoas para buscar o socorro do Senhor. Então eu creio que se a igreja se unir, Deus também vai ouvir o clamor da sua igreja e vai nos dar uma resposta de paz para a glória do seu próprio nome. Mas a segunda coisa está ainda aí nestes 2 versículos 3 e 4. Além da unidade, nós aprendemos também com Josafá que diante das crises, a oração ainda é a grande saída. Buscar o Senhor é a grande saída. Nós sabemos que a oração é o oxigênio da nossa alma. Nós estamos nesse tempo que não podemos nos reunir, não podemos nem conversar, porque estamos correndo algum risco e oferecendo risco a alguém. Um com o outro, temos que manter uma certa distância, mas para orar não existe esse risco. Aonde você estiver, você pode dobrar os seus joelhos, você pode buscar o Senhor com o coração quebrantado, e Deus certamente vai ouvir a nossa oração, porque a Bíblia diz, a Bíblia garante que por causa do clamor do necessitado, Deus ele ainda se levanta do seu trono, disse o salmista. Também ainda no capítulo 14, no capítulo 7 deste livro que temos lido também, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, tem lá também uma linda promessa, Deus dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu também os ouvirei. Deus promete que vai ouvir, que vai sarar a nossa terra, que vai nos responder. Então eu creio que Deus está nos dando uma grande oportunidade de orarmos mais. Cada um de nós poderíamos fazer uma análise agora nesse momento. Você que está me ouvindo, como é que está a tua vida de oração? Muitas vezes o ativismo, tantas coisas para fazer, e sempre a gente não tem tempo, deixa para depois, e não gastamos tempo buscando a face do Senhor, e de repente Deus que manda no céu, manda na terra, Ele cria alguma coisa, e você agora não pode dizer que não tem tempo. Você e eu temos tempo para buscar a face do Senhor. Então é necessário orarmos, intensificarmos a nossa vida de oração, e a gente vai perceber que quando falamos de oração, a partir do versículo 5, está aí a belíssima oração de Josafá, até o versículo 13, Josafá orando diante do Senhor, com todo Judá, buscando ao Senhor, e Josafá nos ensina, através da sua oração, algumas lições. Primeiro, quando olhamos para o versículo 6, nós vamos ver rapidamente que Josafá nos ensina a reconhecer a soberania de Deus. Josafá não entra na presença de Deus querendo encostar Deus na parede, não entra na presença de Deus querendo determinar o que Deus tem que fazer, decretar alguma coisa, não.
ele entra na presença de Deus reconhecendo, ele diz: não és tu Deus nos céus? Porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes. Então veja que ele reconhece o senhorio do Senhor, o domínio do Senhor. Talvez nós, a nação brasileira, os muitos evangélicos que temos espalhado nesse Brasil afora, têm aprendido de maneira tão errada a se colocar na presença do Senhor, e a gente tem visto tantas pessoas se levantando com tanta arrogância, se dirigindo a Deus com tanta arrogância, com tanto orgulho, como se Deus fosse um garçom que tem que fazer aquilo que a gente quer. E talvez a grande lição dessa crise que estamos vivendo é que cada um possa reconhecer que Deus ainda é soberano. Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, com quem Ele quer e na hora que Ele quer. Ele é o dominador, Ele é o grande oleiro e nós somos os vasos. E o vaso, diz a Bíblia, que não pode estar contendendo com o grande oleiro. Não. Talvez é tempo, a maior necessidade minha, sua, nossa, da igreja do Senhor, é se prostrar diante do Senhor nesses dias e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, venha o teu reino. Não é como eu quero, Senhor, mas é como o Senhor já tem determinado. Então Josafá nos ensina, quando nós orarmos a Deus, reconhecer que Ele é soberano. Mas Josafá nos ensina também reconhecer que o nosso Deus, Ele tem todo o poder. Não tem ninguém que tenha que resista ao querer de Deus. Diz aí a última parte do versículo 6, quando ele diz: pois tu és o dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder. E a última parte ele diz: e não há quem te possa resistir. Então Josafá nos ensina, quando nos colocarmos diante do Senhor em oração, devemos reconhecer a nossa fragilidade, mas devemos acreditar no poder do nosso Deus. Devemos ter fé, convicção que o nosso Deus, Ele tem todo o poder, Ele manda em todas as coisas e não há quem possa resistir ao poder de Deus. Deus, Ele é poderoso. Nós estamos diante de grande crise, de uma grande dificuldade, ficamos impotentes, mas é bom que nós entendamos que essa crise não pegou Deus de surpresa. Essa crise não trouxe nenhum prejuízo para o trono de Deus. Essa crise não trouxe nenhum espanto para o nosso Deus. Não, Ele tem todo o poder, e essa crise dura até o dia que Ele quer. Quando Ele estende a sua mão poderosa, não há quem possa resistir. O macro-universo obedece ao Senhor, o micro-universo tem que se render diante do Senhor. Todas as criaturas têm que reconhecer que Ele tem todo o poder. Então Josafá nos ensina que quando se colocarmos diante do Senhor, reconheçamos que Ele é soberano, mas reconheçamos também que o seu poder é ilimitado. Não existe impossível para o nosso Deus. Talvez você esteja, além dessa crise que está assolando o mundo, você esteja vivendo ou passando algum momento, vivendo alguma situação e está vendo que a coisa é impossível para você, é difícil para você, mas saiba que para o nosso Deus nada é impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda na oração de Josafá, nós aprendemos um princípio muito lindo ainda no versículo 12, quando Josafá reconhece a sua fragilidade. Versículo 12, ele diz: ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Acompanhe a sua Bíblia. Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E a última parte, muito forte,
ele diz: e não sabemos nós o que faremos, não sabemos o que faremos, estamos impotentes, indefesos, não temos o que fazer. Mas aí ele termina o versículo dizendo: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Então Josafá me ensina também que quando eu me coloco diante do Senhor em oração, eu preciso centralizar o meu olhar no Senhor. Eu preciso olhar firmemente para o nosso Deus, porque as coisas é impossível aos homens, é verdade. Para ele aquela situação era impossível. Ele diz aqui: eu não sei o que fazer. Nós também não sabemos o que fazer. Estamos também nessa dificuldade que estamos impotentes. Mas eu quero, nesta noite, diante dessa palavra, sair daqui com o meu olhar fixado, centralizado ainda mais no Senhor Jesus Cristo. Porque se nós ficarmos olhando só para a crise, nós seremos subjugados, seremos vencidos. Mas quando olhamos para Jesus, aleluia, a Bíblia diz que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. O profeta Isaías, Deus usando a boca do profeta Isaías, está escrito lá, Deus dizendo: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Não só o Brasil, não só a nação de Israel, não só os Estados Unidos, não só as grandes potências mundiais, nem as nações mais pobres do mundo, não, todos os termos da terra, olhe para mim. Está escrito de maneira muito clara: olhai para mim e sereis salvos. Então Deus, Ele tem a solução para todas as coisas. O que nós precisamos é olhar para Ele. E eu fico analisando tudo isso que estamos vivendo, quanta prepotência de algumas pessoas. Muitas vezes todos nós somos atingidos por esse vírus e achamos que somos alguma coisa. Estou me referindo ao vírus do orgulho, da soberba. Achamos que podemos tudo, que temos condição, que sabemos demais, e de repente vem uma situação como essa, e a gente vê as nações mais poderosas tendo que se curvar, as nações mais pobres têm que se curvar também, porque o que Deus espera é que todos centralize o seu olhar nele. Ele tem a resposta, a solução e o escape para todas as coisas. Então Josafá nos ensina a entrar na presença de Deus com esse propósito, com esse sentimento que Ele é soberano, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele não existe nada que Ele não possa fazer, Ele é o Deus do impossível, e também precisamos centralizar o nosso olhar nele. É orar e orar com convicção, olhando para Ele, que dele vem a nossa resposta. Então a gente aprende com Josafá, primeiro, a unidade para enfrentar a crise. Segundo, a busca ao Senhor, a oração, o quebrantamento. Mas em terceiro lugar, a partir do versículo 14, está escrito aí, acompanha a palavra de Deus. Deus está nos dando essa oportunidade. Diz, depois da oração, versículo 14, que há alguma coisa. Quando o povo de Deus ora de maneira unânime, sempre alguma coisa acontece. E diz aí versículo 14, então, quer dizer, depois desse momento de oração, ou no momento que eles estavam orando, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Baneia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse, está aí a parte que nos dá essa terceira lição: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Dai ouvidos a quem? Talvez alguém pergunte. Se o texto terminasse aqui, mas aí está a continuação: assim o Senhor vos diz.
Então o terceiro ponto, para a gente vencer a crise, é ouvir a voz do Senhor, é ouvir o que o Senhor diz nesse momento de crise. Nesse contexto de Josafá aqui, Deus estava levantando um profeta, o profeta que era o representante de Deus no meio do povo. Deus, quando queria falar com o povo, Deus usava os profetas, o ministério profético, o ofício profético. Mas hoje a gente precisa voltar a ouvir o que diz Deus através da Bíblia Sagrada, através da palavra. A palavra é tudo o que precisamos. Nesse tempo de tanta dificuldade, as pessoas perdem a atenção da palavra e muitas vezes todos nós damos ouvido a muitas coisas. E estamos também em uma crise de muita notícia falsa, fake news. E isso só agrava mais as crises. Mas é preciso a gente ouvir o que diz a palavra de Deus. Nós não precisamos sair do nosso lugar. Nós não precisamos de muitas coisas. Nós já temos a palavra de Gênesis, Apocalipse, a inerrante palavra de Deus, a inspirada palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos orienta. A palavra de Deus tem tudo o que precisamos para vencer esse momento de dificuldade. Então, um desafio para todos nós, atentarmos mais para a palavra. O texto diz que era necessário que Josafá parasse para ouvir Deus. E Deus está falando para mim, está falando para você, está falando para você, está falando para mim, está falando para todos nós através da palavra. Vamos nos voltar para a palavra. É tempo de ouvir a palavra, de amar a palavra, de meditar na palavra. É tempo de procurar obedecer a palavra, porque a palavra de Deus é tudo o que precisamos nesse tempo de crise. Infelizmente, podemos afirmar que os grandes ataques do inimigo nesses últimos dias vêm exatamente contra a palavra. E o desejo do inimigo é que as pessoas se embaraçem com tantas coisas e tirem o seu foco da palavra. Isso até dentro das igrejas, no meio cristão, muita gente que são cristãos, que são evangélicos, mas não estão lendo a Bíblia, não estão procurando conhecer a Bíblia, não estão procurando crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Estão vivendo como meninos que são levados por qualquer vento de doutrina, e no momento de crise se desesperam e saem do seu lugar, porque não estão enraizados na palavra. Porém, a palavra aqui que estamos meditando nos mostra que a vitória para chegar ali naquele momento, ali aquela crise para ser vencida, Josafá precisou olhar para a palavra. Olhou para a palavra. Então, primeiro, unidade. Segundo, oração. Terceiro, palavra. Grave isso. Se for preciso, anote, para você não esquecer. Mas em quarto lugar, a gente vai perceber que não basta apenas ouvir a palavra, conhecer a palavra, mas tem que ter prontidão para obedecer a palavra. A Bíblia diz que Josafá foi desafiado a fazer alguma coisa. Deus deu a direção e Josafá obedeceu a direção de Deus. E dentro dessa direção estava que no meio dessa dificuldade, Josafá deveria contar com o exército, não para usar armas, mas para louvar o Senhor, para adorar o Senhor. Então, em quarto lugar, a gente aprende que a adoração, o louvor, a adoração a Deus é uma arma também que não podemos negligenciar nos momentos das grandes crises. Josafá entrou nessa guerra
mas ele entrou adorando a Deus, louvando a Deus, exaltando a Deus. Diz aí os versículos seguintes, não estarei lendo para ganharmos tempo. E agora a Bíblia vai dizer que Josafá seguiu essa receita: a unidade, a oração, a palavra e, em último lugar, a adoração e o louvor. Em vez de murmurar, em vez de reclamar, em vez de apontar um, apontar outro, se colocaram diante de Deus em adoração. E desta forma, Deus deu vitória ao seu povo. Aquele dia que era para ser um dia marcado por uma grande tragédia, onde o povo de Deus deveria ser dizimado, a Bíblia diz que Josafá voltou aí no versículo 27, uma expressão muito linda. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. Então eu creio que Deus estará também dando uma grande vitória ao seu povo, consequentemente à nação brasileira, consequentemente a todo o planeta. Deus, Ele é Deus, Ele está no controle de tudo. Agora é preciso que eu e você tenhamos consciência, façamos a nossa parte, façamos aquilo que a palavra nos orienta, e em breve tempo estaremos contando a vitória também para a glória do nome do Senhor. Que Deus possa estar aplicando essa palavra no seu coração. Eu queria fazer uma rápida oração por cada família que ouviu a palavra atentamente, que esteve conosco aí neste culto, cultuando a Deus, aprendendo. Eu quero orar pela sua vida, quero orar pela sua família neste momento, e quero pedir ao Senhor que venha mais uma vez atender o nosso clamor, que Ele possa estender as suas mãos de misericórdia e nos dê a vitória diante dessa grande crise que todos nós estamos enfrentando. Queremos orar pelas famílias que estão enlutadas, família da nossa irmã Miriam, deixar aqui a nossa palavra, nossos sentimentos, que Deus possa estar consolando a ela, todas as suas filhas, as 4 filhas, os genros, os netos, e também o esposo da nossa amiga, nossa irmã Késia, que partiu. Ela foi diagnosticada com um problema de bronquite aguda, e já fazia algum tempo que ela vinha se tratando, mas aí não teve mais jeito. Aprove a Deus na sua soberania guardar a sua serva neste dia. Então oremos por toda a família, para que Deus esteja consolando a todos neste momento, em nome de Jesus. E oremos também por todas as famílias. Ore ao Senhor. Se você pode, aí onde você está, curve sua cabeça e vamos fazer essa oração juntos em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, diante da Tua palavra, Senhor, que acabamos de estar, Senhor, falando, Deus, tendo esse privilégio de poder transmitir, Senhor, a Tua palavra, e também a grande responsabilidade, porque todos nós necessitamos da Tua palavra, todos nós carecemos da Tua palavra, Deus, e nós queremos nesse momento te pedir, Senhor, que o Senhor possa estar aplicando essa palavra aos corações, as famílias que pararam, Senhor, para cultuar Deus conosco, os teus servos na zona rural, Deus, nas congregações mais distantes, Senhor, os aqui de perto também, aqui, Senhor, no centro da cidade, nos bairros, Deus, nós te pedimos que o Senhor esteja aplicando a Tua palavra em cada coração, que nesses dias de crise, Senhor, haja unidade do Teu povo, que nesses dias de crise, a Tua igreja, de um modo geral, venha estar de joelhos, Senhor, quebrantada diante da Tua presença, que nesses dias de crise, Senhor, venhamos, Senhor, ainda mais buscar a Tua palavra, meditar na Tua palavra e, acima de tudo, obedecer a Tua santa palavra. Deus, que venhamos também, em vez de dar ouvido, Senhor, a tantas coisas, que venhamos abrir os nossos lábios para adorar a Ti,
Ti, para reconhecer o Teu senhorio, para Te louvar no meio das mais duras provações, porque reconhecemos que o Senhor é Deus, independente de qualquer situação. Te pedimos por cada família, Deus, que a Tua bênção seja sobre cada lar, que haja conforto, que haja paz, que a esperança seja renovada. Deus, que o Senhor possa estar consolando os corações entristecidos, amargurados, as pessoas que estão, Senhor, passando pelo drama, Senhor, da depressão, desanimadas, angustiadas, pensando até em suicídio, que seja repreendido em nome de Jesus, que as famílias possam receber vida, alegria no coração, esperança vinda da Tua palavra. Te pedimos pela irmã Miriam, Senhor, toda a família enlutada, o esposo de Kézia, que o Senhor possa estar consolando, confortando, Senhor, trazendo bálsamo, porque nós sabemos que em nós não há, Senhor, palavras, não sabemos o que dizer, mas o Senhor tem o consolo. O Senhor é o Deus de toda consolação, que através do Teu Espírito, Senhor, toda a família seja consolada para a glória do Teu nome. Continua abençoando o Teu povo, Pai, é o que eu te peço neste momento e já te agradeço em o nome poderoso de Jesus, amém. O irmão Enoque agora está na direção do trabalho. Que Deus abençoe a todos, guarde a palavra em seu coração.